Super Console X2 Pro ou Super Console Cube X3? Para você que está pensando em comprar um retro gamer e se deparou com essas duas opções, qual dos dois leva a melhor? Bom, nesse vídeo eu quero trazer um breve comparativo, falar de algumas particularidades e especificações dos dois aparelhos e também quero dar minha opinião se eu fosse comprar hoje, com qual que eu ficaria, com o X2 ou com o X3. Bom, fica aí comigo, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E galera, antes da gente entrar nesse comparativo, como já é de costume, eu sempre peço pra você deixar aquela gorjetinha, que nada mais é que a sua inscrição aqui do canal. Então se você não é inscrito, se você não é inscrita, já dá aquela moral. Clica no botão de inscrever-se que fica aí embaixo, deixa o likezão logo no início do vídeo. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos entrar neste comparativo. Bom galera, não tem como iniciar comparativo sem começar logo pelo mais importante, que é o preço. E galera, a gente já tá naquela fase do remessa conforme, os impostos já estão sendo cobrados, então eu vou fingir que eles não existem e não vou levá-los em consideração. Apenas eu considerei aqui a versão dos dois de 256 GB, que é de maior capacidade de armazenamento. Eu vou começar pelo X3, né, pelo Super Console Cube X3. Hoje a versão de 256 GB está custando R$ 345,30. Eu vou tentar colocar aqui na tela da câmera para vocês verem, eu vou dar um zoom. A versão R$ 345,30, a versão de 256 GB. Por sua vez, a versão de 256 GB do Super Console X2 Pro, quase não saiu, tá custando R$ 282,03. Lembrando que esses preços aqui, galera, eu não estou considerando o absurdo do imposto. Então, a título de conta aí, vocês vão ter que dobrar o preço. Sim, meus amigos, então um tá custando basicamente R$ 700 e o outro pouco mais de R$ 500. Brasil. Bom, falado de preço, vamos falar agora do aparelho em si, da estrutura. Tá passando aí na tela o Super Console X2 Pro. Galera, eu confesso que eu acho muito irado. Ele é simples e ele tem um design bonito. Ele é aquele aparelho que você consegue deixar em cima de uma estante e ele orna com o ambiente. Então quando eu falo de aparência, o Super Console X2 Pro, pra mim ele é muito legal. Ele tem esse detalhe black piano, enfim, ele é um aparelho super da hora. Agora tá aparecendo pra vocês aí o Super Console Cube X3, que é outro aparelho que eu tiro o chapéu. Confesso que entre os dois, galera, eu não tenho um preferido, não consigo, eu gosto muito dos dois. Esse X3 aí, ele lembra muito o Nintendinho, ó, pra vocês terem, eu vou até deixar uma imagem do Nintendinho aí na tela. Os caras pegaram um console da Super Nintendo e transformaram ele num retro gamer, que pra mim ficou irado, perfeito, mano. Os dois aparelhos, quando eu falo em aparência, pra mim, eu não vou dar uma opinião qual que eu prefiro dos dois. Pra mim, os dois são irados. Especificações. Aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho distantes, né? Eu vou começar falando as especificações do Super Console X2 Pro e pra isso eu preciso da minha cola, né? Bom, fazendo um breve resumo nas coisas que importam. Aqui o Super Console X2 Pro, ele usa o processador S905X2, ele tem 2 GB de RAM DDR4, ele usa aqui a versão do EmuELEC 4.6, ele tem Android 9.0, ele também é uma TV Box e ele tem conectividade via Bluetooth e via Wi-Fi 2.4 e 5.0. Já o Super Console Cube X3, ele usa o processador S905X3, ele tem 4 GB de DDR4, ele tem um Android 9.0, aqui a versão do EmuELEC também é a 4.6, ele tem conectividades também 2.4 e 5G do Wi-Fi, ele tem conectividade Bluetooth, o Android 9.0
E eu acho que de especificações importantes são essas. Bom, galera, um diferencial que tem aqui, tirando as especificações, é que o Super Console Cube X3, ele tem um cooler, sim, diferentemente do X2, que o resfriamento dele é passivo, ou seja, ele não tem nenhum tipo de ventoinha, nenhum tipo de dissipador de calor. O Cube X3 tem. Só que sim, vale lembrar, quer dizer, vale uma ressalva aqui na verdade, é que eu nunca tive problema de aquecimento no X2. E olha que eu já fiquei jogando PlayStation 1 por um período aí bem considerável e eu nunca tive problemas que tem bastante nos games sticks, que é quando eles esquentam, ele começa a perder desempenho. Embora o X3 tenha cooler e o X2 não tenha, eu nunca tive problema em nenhum dos dois. Interface. Galera, nesse ponto aqui não há necessidade de diferenciar as interfaces, porque a interface dos dois é exatamente a mesma. Ele tem aquela pré-tela de seleção de emuladores, ou melhor dizendo, seleção de console no qual você quer jogar. Ela é simples e objetiva. Quando você entra ali no console escolhido, contém a lista dos jogos que você tem para jogar. De um lado fica uma imagem ali do jogo, ou da capa do jogo, algumas informações sobre o estilo de jogo que é, e é isso, ela é bem simples e bem intuitiva. Lembrando que essas interfaces são editáveis, eu sempre faço questão de falar isso, porque você não precisa ficar preso naquela interface. Ah, já que eu achei feia, eu achei simples, você consegue fazer a atualização, você consegue baixar na própria internet e você consegue mudar milhares de interface. Biblioteca de jogos. Galera, aqui também na parte de biblioteca de jogos não tem grandes diferença, praticamente são os mesmos jogos. E aqui eu não consigo pontuar qual que é melhor, qual que é pior. O que vale lembrar na biblioteca de jogos é a quantidade de emuladores. Ambos aqui têm aproximadamente 60 emuladores diferentes. Os mais importantes, na minha opinião, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, Dreamcast, Neo Geo, jogos da Capcom, ambos têm. E tem aquele monte de emulador que é só para encher linguiça, né? Que é de jogos bem antigos que, enfim, não vou entrar em detalhe porque gosto é algo muito particular. Mas quando eu falo da biblioteca em si, não tem nenhum melhor que o outro, porque é praticamente a mesma. Desempenho. Essa parte que aqui vai ter algumas diferenças entre um e outro, no qual vai resultar na minha opinião e de repente vai te ajudar a escolher. Vamos lá, como eu falei, o X3 ele usa um processador um pouco mais moderno e ele tem o dobro de memória. Um tem 2 GB de memória DDR4 e o outro tem 4 GB de memória DDR4. Claro que isso aqui tem diferença, uma vez que eu tenho um processador um pouco melhor e mais memória, eu tenho mais gargalo para rodar jogos mais pesados. Lembrando que jogos mais leves de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, emuladores de arcade, galera, ambos são idênticos. Aqui nenhum dos dois não tem um melhor e não tem um pior. Essas diferenças aqui começam a aparecer, por exemplo, quando você já vai para um PlayStation, quando você vai para um Dreamcast, quando você vai para um Nintendo 64. Ah, Jackson, é gritante a diferença? Não, não é gritante a diferença. Porém, eu tenho que falar aqui que o Super Console Cube X3, ele é melhor, levemente melhor que o X2 nesses consoles mais pesados, principalmente no PlayStation. Eu não estou falando que no X2 não roda PlayStation, você consegue jogar. Mas aqui no X3 ele é mais fluido, você não tem perca de qualidade em nenhum aspecto. Por exemplo, no X2 tem muitos jogos que não tem o som de background, como eu já trouxe aqui, quem já viu o vídeo meu aqui sabe muito bem o que eu tô falando, né? Eu só trazendo uma explicação de repente para quem nunca viu nenhum vídeo meu. O que acontece? Na maioria dos retro gamers de entrada, esses mais baratinhos, os caras acabam tuchando lá, enchendo um monte de jogo de PlayStation. O cara coloca 500 jogos, 700 jogos de PlayStation num cartão SD de 256 GB. Pô, tu faz 700 jogos? Mano, é muito jogo. Como é que cabe tudo isso?
o que os caras fazem? Os caras acabam suprimindo os arquivos. Quando ele acaba suprimindo os arquivos, acaba perdendo o áudio. O jogo funciona perfeitamente. O som de movimentação do personagem, seja no jogo de lutinha, jogo de tiro, esse som eles saem. Porém, o som de música de fundo, que é aquele som ambiente, não tem. Meu Deus. E isso acontece na maioria desses retro games de entrada. No Super Console Cube X3 isso não acontece. O PlayStation roda normalmente com som de background e tal. Lembrando que esse problema de som de background dá pra resolver. Como é que você resolve? Substituindo o arquivo. Sei lá, Jackson, eu gosto muito de jogar Resident Evil 2, eu quero jogar o Resident Evil 2 com som. Você vai baixar o arquivo na internet do Resident Evil 2, você vai baixar uma ISO e você vai substituir. É um processo super simples no qual eu já ensinei aqui no canal. E eu levei um strike do YouTube, meu vídeo com quase 400 mil visualizações ensinando como inserir jogos no Game Stick, ele foi retirado da plataforma e eu levei um strike. Sim, galera, eu levei um strike por conta desse tutorial. Mas enfim, é importante pontuar aqui que você consegue resolver esse problema. Compatibilidades com outros controles. Pois bem, galera, aqui os dois têm compatibilidade com outros controles. Como assim, Jackson, outros controles? Bom, os controles originais que vêm nesses retro games, galera, é descartável. Você consegue jogar, você consegue se divertir, mas são controles fraquíssimos. Então, pra quem já me segue há mais tempo no canal, sabe que eu uso o GameSun T3S, que é um outro controle Bluetooth que não tá aqui, tá lá na sala, mas se você ver qualquer outro vídeo meu, você vai ver esse controle. E aqui tem compatibilidade de plug and play. Você chega aqui, coloca, ele funciona de boaça, você não vai ter problema nenhum. Problemas encontrados. Galera, nem tudo são flores nesses retro games. Como a gente sabe, eles são emuladores. Ou seja, são aparelhos que fingem ser um emulador. Ele não é um PlayStation, ele não é um Super Nintendo, ele não é um Mega Drive. Apenas ele roda aqueles arquivos e simula. Enfim, alguns jogos aqui tem alguns problemas de travamento, tem alguns bugs, tem jogo que não roda, tem muito arquivo que não roda, sei lá. Você quer jogar o Street Fighter do Super Nintendo, eu tô falando qualquer jogo aleatório, tá? Aí você vai lá no Street Fighter do Super Nintendo, o arquivo tá corrompido, é facilmente resolvível, é só você substituir esse arquivo que tá resolvido o problema. Mas enfim, tem alguns problemas. Um problema mais sério, no Super X2 Pro, galera, acredite, eu nunca tive problema. No Super Console Cube X3, eu não sei se é um problema do meu aparelho, ou se é um aparelho, ou se é um problema recorrente de vários aparelhos, que é uma demora para reconhecer o controle, mesmo o original que veio nele. Galera, às vezes você liga aqui para jogar, eu vou jogar o console, o Cube X3, eu coloco lá o meu controle, só trazendo aqui para vocês entenderem, ó, ele tem esse hubzinho aqui, ó, tá vendo, ó? Foca aqui com a câmera. Ele tem esses hubzinhos, ó. Isso aqui é um hubzinho, se não estiver focando na câmera, ó. Isso aqui é um hubzinho de um controle. Às vezes o controle tá aqui, tá ligado no Super Console X3 e o controle não funciona. Ele demora um tempinho para funcionar. Você tem que desligar, ligar, desligar e desligar o controle. Depois de um tempo ele funciona, normal, você consegue jogar. Mas eu não sei porque cargas d'água isso acontece na minha unidade e não foi só uma, nem duas, nem três vezes. É bem recorrente isso de estar acontecendo, tá, galera? De não ter essa conectividade inicial. E não é com o T3S, não. Isso acontece com o próprio controle original dele que veio. Tá, Jackson, você falou bastante, mas qual que é a tua opinião? Se você fosse comprar hoje, qual que você compraria? Bom, galera, vamos lá. Como tudo tá um absurdo de preço, infelizmente as coisas dobraram, coisas acima de $50 você paga 90% de imposto, cara, é um absurdo, né? Um absurdo. Enfim, vamos lá. Qual que é a sua necessidade? O que que você quer jogar? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pelo PlayStation 1, tá? Mas eu consigo viver sem. Nintendo 64, consigo tranquilamente viver sem. Dreamcast também não faz diferença. Tem jogos legais, pô, show de bola. Mas pra mim não faz grande diferença. O que faz diferença pra mim? Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Neo Geo, principalmente Neo Geo, os jogos de arcade da Capcom, tipo Cadillac Dinossauro, Capitão Comando, que são jogos de briga de rua ou Beat'em Up. Esses jogos aqui funcionam perfeitamente nos dois.
não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma diferença. Então, nesse caso, eu ficaria com o Super Console X2 Pro. Jackson, eu quero jogar muito PlayStation 1, cara. Eu não ligo para os outros consoles. Bom, os dois aqui, eles rodam, dá pra jogar nos dois. Mas como eu falei, processador melhor e mais memória traz sim um desempenho melhor no X3. Então, se o seu intuito é jogar PlayStation 1, Nintendo 64 e Dreamcast, que esses consoles mais pesados, vai no X3. Mas, assim galera, sendo bem sincero pra vocês, a diferença não é gritante. Eu acho que não justifica você pagar 200, 300 reais de diferença quando é quase que a mesma coisa. Bom galera, o vídeo é esse, eu espero que minha opinião tenha ajudado vocês mais do que atrapalhado. Agora eu paro por aqui para não tomar mais o tempo de vocês, eu agradeço para vocês que ficaram até agora. E óbvio que eu vou pedir mais uma vez, para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá aquela força, clica aí no botão de inscrever, não faz eu ir aí, não faz eu ir aí, clica no botão de inscrever-se, deixa o like se ainda não deixou. E se quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo aquele mega beijo, abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!